Lail e Beatriz. Te chamam de Bia ou é Beatriz mesmo? Bia também. Beatriz e Carolina não tem jeito, é Bia e Carol, né? Sejam bem-vindos também o Rafa, Kate, Ricardinho, já são de casa também. A gente só dá boas-vindas uma e duas vezes, a terceira... Como já tem sido falado aqui, nós estamos orando pelo consolo da família, a Cássia, o Gustavo, a Lívia, que perderam temporariamente o seu querido, né? O Glauco, querido para todos nós também, temporariamente porque nós que temos a esperança em Cristo Jesus, vamos reencontrá-lo em breve. O assunto de hoje é comprometedor, porque o assunto diz respeito a comprometimento. O homem está comprometido. Nós estamos estudando Eclesiastes, pouco depois da metade da Bíblia, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito difícil, nós já temos falado sobre isso, não é? É um livro em que precisamos entender que a primeira parte dele é composta de 11 capítulos e a segunda parte de apenas um capítulo, que é o capítulo 12. Os primeiros 11 capítulos, Salomão está relatando a sua experiência longe de Deus, com uma perspectiva humana. Ele deu uma passeada pela filosofia humana e começou a analisar a vida de acordo com o que o homem sem esperança vê. Ele foi um homem mais sábio do mundo, porém foi um homem que se corrompeu com as esposas, porque as esposas trouxeram a idolatria delas, e ele foi pegando um pouquinho de cada idolatria. E nós sabemos que a idolatria nada mais é do que um humanismo potencializado, porque não existem deuses, os irmãos sabem disso, né? Não existem deuses. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que há muitos deuses, a palavra de Deus diz que nada são, porque não há vida neles. O que são deuses senão uma ação dupla? Primeiro, a imaginação do homem. O adorador, né? Ele imagina que aquele objeto, aquela entidade vai ajudá-lo em alguma coisa. Então, primeiro, a idolatria está aqui. Você tem que se convencer de que aquele pedaço de gesso, ou mesmo que não tem uma forma, um material, mas aquela entidade vai fazer alguma coisa por você. Então a idolatria, ela nasce na mente, podemos dizer no coração, né? Mas também tem uma outra ação na idolatria, que são demônios. Por trás de cada objeto de adoração existem demônios. Os demônios agem na sua mente, convencendo de que aquilo é um Deus. Mas o demônio não vai fazer isso com qualquer pessoa. Ele não vai fazer isso comigo. Ele não vai fazer isso com você, porque nós já estamos purificados dessas coisas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então ele não vai ter essa influência para colocar em mim um convencimento de que um pedaço de pau pode ser adorado. Não, isso não vai acontecer, porque o Espírito Santo já está em mim e agora tem uma nova natureza em Cristo Jesus.
Agora é claro, se o crente começa a se desviar, ele regride, né? E ao regredir, ele começa até a aceitar ídolos. Tá bem, então Salomão, ele regrediu de uma tal maneira que do homem mais sábio do mundo, ele passou a se tornar um homem estúpido. Estúpido no sentido de não ter, ou desprezar o conhecimento que Deus tinha dado para ele. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, mas se você se desviar de Deus, dos princípios da palavra de Deus, você se torna um ignorante. Você se torna uma pessoa muito simples, que qualquer vento de doutrina te arrasta. E não é assim que deve ser, né? Muito bem, nós estamos dizendo que o homem está comprometido. O capítulo 2 de Eclesiastes continua falando das vaidades. Vaidade de possuir as coisas, vaidade de querer saber, ter conhecimento e a vaidade do próprio trabalho. Ou seja, conhecimento, trabalho e posses é o que resume a sua vida. A sua vida se resume nisso, aqui neste mundo. Você trabalha para ter as coisas. E para trabalhar e ter as coisas, você precisa ter intelecto, sabedoria, precisa ser esperto, ter habilidades. Se você perder a sua habilidade, perder o seu trabalho, consequentemente perder as suas posses, o que você é nesse mundo? Então a nossa vida precisa passar desse nível terreno. Não pensar só nesse mundo. Você precisa pensar em coisas mais garantidas do que o seu emprego, o seu carro, sua casa, seus bens e as suas habilidades. Habilidades manuais, habilidade intelectual. Porque um Alzheimer, um AVC, uma doença, acaba com tudo isso. Aí você fica sem habilidade intelectual e manual, sem condições de manter o seu emprego, o seu trabalho, e sem posses, dependendo de outras pessoas. O tema hoje está bravo, hein? Para nós lembrarmos o que o pregador falou. Sabe que até é bom sair nesse estado dele de meia loucura, porque você começa a experimentar. Eu não preciso experimentar, porque ele já experimentou, então ele está passando para mim, concorda? É como alguns filhos de crentes falam: eu queria me desviar, queria ir para o mundo, queria experimentar isso, experimentar aquilo. Por quê? Para saber como é. Não preciso nada disso. Um cachaceiro já falou para mim. Só de olhar a vida dele eu já vi que destrói a saúde, destrói a família, acaba com os recursos financeiros. Então eu já estou vendo a vida do cachaceiro. O cachaceiro, o pinguço que está na pinga ainda, ou aquele que já esteve, tanto faz. Eu estou aprendendo com eles. Então eu não preciso estar naquele mundo, concorda comigo nesse aspecto? Então eu já estou aprendendo com Salomão como é ver a vida nesse ângulo humano. Então por isso Deus deixou esse livro para nós. Eu já estou aprendendo. Então eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor. O homem está comprometido. Quando você está comprometido, você está inabilitado para outras coisas. Concorda? Por exemplo, se o seu orçamento, digamos que você ganhe R$2.000 por mês.
Se você está gastando 2.100 por mês, você está mais do que comprometido. Você está endividado a cada mês. Por ano, você tem R$ 1.200 de dívida. Você não está conseguindo cumprir com aquilo que você ganha. O que você tem que fazer? Gastar mais? Não, você já está comprometido. Você precisa gastar menos. Você precisa fazer cortes. E alguns cortes que doem em você, né? Você precisa mudar de vida em alguns aspectos, talvez. Talvez você comprava pizza, não compra mais pizza. Até que o seu orçamento fique equilibrado. Porque você está comprometido. Você está comprometido com 3 coisas pelo menos. Eu já vou falar aqui, que está no nosso texto, tá? Você está comprometido com seus empreendimentos. Sejam eles quais forem. Mesmo que seu empreendimento seja ter 3 refeições por dia. Você está comprometido com isso. Você precisa arrumar condições para ter essas 3 refeições por dia. Talvez você esteja comprometido com algum projeto que você idealizou, você está agora realizando esse projeto. E tem projetos que você entra e depois você se arrepende no meio do caminho, só que não tem como, você vai ter que tocar aquele projeto até o fim. Ou então você vai ter que terminar no prejuízo. Então você está comprometido com seus empreendimentos. Por exemplo, quero um carro. Ao comprar um carro, você se compromete não apenas em pagar aquele carro, mas em manter aquele carro. Todos que têm carro aqui sabem que, como se diz, é uma concubina cara. Você deixa de comprar coisa para a esposa para cuidar da outra, que é o carro. O caminhão dava despesa, seus? Já deixou de comprar alguma coisinha para Dona Maura para cuidar do caminhãozinho? Porque tinha que trabalhar, né? Primeiro eu dava um buquê de corpo bonito para ela, depois tem que parar. Foi parando, né? Começou a agradar a concubina. Quem? Ela entendia porque a concubina é o que trazia o alimento para dentro de casa. Estava vivendo bem então assim, né? Pois é, quem disse que não tem 2 famílias, né? Todo homem que tem um carro tem 2 famílias, né, Joãozinho? É verdade. Então você está comprometido. Às vezes as pessoas têm uns sonhos de possuir algumas coisas, mas aquelas coisas elas vêm arrastando junto outras despesas. Você precisa colocar na ponta do lápis o seu comprometimento com bens materiais. Abrir um comércio. Bom, me lembro de alguém abrindo uma escolinha para criança, uma coisa maravilhosa, né? Uma escolinha para criança, eu vou poder... Você precisa ter criança para manter sua escola. E tem um monte de escolinha. E quando vem pandemia, ou nunca veio agora. Quando vem pandemia, fechou a escolinha. Quem vai conseguir manter? O governo vai manter a sua escolinha? Então quando você monta uma escolinha, aquelas coisas maravilhosas, aqueles desenhinhos e tudo mais, mas aí você tem que ter alunos ali. Você precisa manter. Então você está sempre comprometido. Mateus Capocci tem um violão maravilhoso, com uma corda caríssima, né? Porque ele não queria ter um violão normal, tinha que ser um violão top, né? Só que aí até a corda do violão é mais cara. Você está comprometido. Qual a corda que sempre quebra? Ré? A Mi. Então, tudo que você faz no seu empreendimento, você precisa colocar na ponta do lápis outros gastos adicionais.
obtive um rendimento nesse investimento que estou fazendo. Tá bom. Você tem que colocar 15, 17, não sei quantos por cento de imposto. Porque você não vai ter tudo aquilo para você. Você tem que separar para o imposto que você tem que pagar dos seus rendimentos, não é isso? Você está sempre comprometido. Há pessoas que gostam de casas, mas eu quero fazer uma casa grande. Uma casa grande, você fica comprometido para comprar mais tinta. Mas tinta é barata, né? Não, tinta boa não é barata. Então, tudo que você faz, pense nos seus próximos projetos, tá bom? Seja de abrir uma microempresa, de comprar um objeto. Pense sempre que ao dar um carrinho de pilha para o seu filho, você precisa do quê? Uma fábrica de pilha. Então sempre pense nessas coisas. O outro comprometimento que você tem são coisas práticas que a Bíblia está nos falando, tá? Você tem um comprometimento com a expectativa da morte. Coloca na sua agenda morte. Bom, a gente coloca na agenda lá para o final, né? Você tem que colocar um pouquinho mais para cima da sua agenda. Morte. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que morrer. Checklist. Eu tenho que morrer. Tudo bem que esse daí quem vai colocar não é você, né? É outra pessoa. Feito. Mas você precisa colocar isso. E a outra coisa é a realidade de deixar tudo pelo que você lutou para outras pessoas. Então você está lutando bastante, né? Eu sei que todo mundo fala, estou pensando nos meus filhos. Tá bom, mas pensa de verdade. Porque tudo que você está fazendo, talvez você não vai aproveitar. O núcleo mesmo de tudo isso daí vai ser de outra pessoa, não seu. São as 3 coisas que você está comprometido. Com seus projetos, empreendimentos, com a realidade da morte e com a realidade de que você vai deixar todos os seus projetos, resultados dos seus projetos para outra pessoa. Então vamos lá. O homem está comprometido com seus empreendimentos. Vamos ler Eclesiastes 2, 4 a 6. Alguém quer cooperar na leitura? Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. E continua, né? Você continua tudo que ele fez. Pega cada projeto dele e coloca mais uma porcentagem para manter. Tem coisas que nem lucro dá. Tem coisas que são só bonitas. Por exemplo, eu posso entender que vinhas dá lucro. Mas jardim dá lucro nenhum. Flor não dá lucro nenhum. Só se você for vender planta. Mas dá despesa. Tudo que ele fez, porque ele não construiu nada pequeno, né, Joãozinho? Não. Tudo que ele fez foi grande. Projetos grandiosos. Projetos grandiosos. Quanto mais grandioso, maior a manutenção dessas coisas. E aí ele foi fazendo todas essas coisas. Foi fazendo açudes. São projetos, empreendimentos. Então, meus irmãos, aqui é uma palavra bem prática para todos nós, sobre empreendimentos. Pobres têm muitos sonhos. Ricos, eles não têm sonhos, eles têm ações.
Rico não tem sonho, rico tem ações. Ele tem pensamentos, o que eu quero fazer, ele vai lá e faz. Ele tem ações no sentido de ações de fazer alguma coisa, ele tem ações no sentido financeiro também, que estão rendendo há muitos anos, talvez ele ganhou ações até. Então, mas pobres não. E pobres, eles têm sonhos e eles querem realizar. E quando eles têm a possibilidade de cumprir com os sonhos deles, eles só conseguem cumprir com o sonho deles. Eles não conseguem cumprir com a manutenção do sonho deles. Então pense bem antes de você fazer um negócio, porque... Por que pastor fala isso? Porque pastor é guru profissional, não sei se vocês sabem disso. Todo mundo procura pastor para fazer seus negócios. E pastor joga um balde de água fria, porque eu começo a fazer perguntas, para depois do seu sonho realizado. Você quer manter um estabelecimento? Tá. E clientes? Como é que você vai conseguir pegar uma clientela fiel que já está em outros negócios? Você vai conseguir manter isso? Então, pense bem nos seus projetos. Eu quero comprar tal carro. Você já viu quanto que está o IPVA desse carro? Minha esposa brinca comigo que às vezes a gente fala de alguns carros assim, né? O nosso carro é o nosso carro, tá? É uma bênção de carro, mas a gente pensa em outro carro. Eu falo para ela, você sabe quanto que está o pneu desse carro? O pneu desse carro. E não sei se você sabe que um carro anda com 5 pneus. Alguns pensam que com 4, né? Você tem que ter 5 pneus. Porque de borracha solta na estrada, eu já vi um monte. Você não vai comprar pneu com uma... Como é que chama aquilo lá? Encapado assim, uma borracha encapada. Recalchutado. Obrigado. Vocês sabem do negócio, né? Você não vai comprar isso daí e colocar um carro na estrada andando a 100 e pouco de velocidade com recalchutado. O negócio estourar e derrapar e capotar e colocar sua família em risco. Você vai ter que comprar um pneu de verdade. E o pneu está muito caro de certos carros. Então, os pobres, desculpa falar assim, eu sei que vocês são ricos, né? Mas os pobres têm muitos sonhos e começam a atingir o sonho da vida deles. Só que eles esquecem da manutenção do sonho da vida deles. Se você pensar numa casa... E em tal casa, pensa lá nos 30 anos de financiamento, depois você pensa em outras coisas, IPTU e tudo mais. Tá bem? Então, os empreendimentos. O Salomão era uma pessoa que entendia muito de empreendimento. E ele está dando um aviso, eu fiz tudo isso daí, ele não ficou em aperto financeiro nenhuma vez na vida dele. E mesmo assim não valeu a pena. Agora imagina... você investir a sua vida em coisas que não vale a pena e ainda por cima, por causa dos seus investimentos, você ficar endividado. Aí que não vale a pena mesmo. Então você está comprometido com empreendimentos. Muito cuidado com algumas coisas, tá? Nós estamos numa época de celulares. Estamos em época de contas digitais. Não começa a fazer coisas sem colocar segurança. Hoje em dia, segurança é muito importante. Muitos investimentos e tudo tem como segurança mandar códigos, e códigos de SMS. E todos já sabemos que é muito fácil de hackers. Para alguns talvez não interesse, mas
Hackers são invasores, piratas da internet. Eles entram, eles pegam seus dados, eles clonam o celular, eles pegam toda a sua conta, por tudo. Você suou a vida toda para conseguir algumas coisas e perde tudo. Então hoje nós temos isso, muita tecnologia na mão de pessoas que não sabem usar a tecnologia. E perdendo dinheiro, perdendo seus investimentos, perdendo muitas coisas. Então, tome cuidado. Deus quer que você seja mordomo das suas coisas. É melhor você ter menos, não sonhar tão alto, se você não sabe fazer as coisas. Se não sabe fazer negócios, não sabe mexer com tecnologia, né? Nunca coloque senhas em computador. Tem muita gente fazendo arquivo e deixando arquivo de senhas no computador. As pessoas entram no seu celular, elas não precisam pegar o seu celular para entrar dentro do seu celular. Tenha um papel com senhas, copie aquilo a caneta. Tem pessoas falando, nem use impressora, porque a impressora tem Wi-Fi, pessoas conseguem entrar e pegar. Coloque numa caixinha de documentos, coloque em 2 lugares. Seja sábio com aquilo que Deus tem te dado. Você está comprometido com seus empreendimentos. Você está comprometido também com a expectativa de morte. Vamos ler versículo 16. Eu sei que as pessoas não querem falar disso, mas o Senhor Deus falou para o rei Ezequias, né, através de Isaías: faz alguma coisa, porque você vai morrer. Você lembra que ele falou, faz alguma coisa? O que é faz alguma coisa? Arruma a casa. Coloca a tua casa em ordem. Minha esposa não gosta que eu fale essas coisas, né? Aqui está a senha disso, aqui está a senha daquilo. Aqui tem isso. Se acontecer isso, é aqui que fica. Tem gente que não tem uma caixinha de sapato com documentos. Louco, você viu 1930, sapato. Não é caixa de sapato. Era digital, documento no celular, guardar sapato agora. Tem gente que não tem um cofre de aço na parede. Eu fico com a caixa de sapato. Você não tem. Se você morrer hoje, ninguém sabe nada sobre nada. O que vai fazer? Então tem umas coisas muito simples, claras, mas as pessoas não pensaram que elas iam morrer. Não pensaram nessas coisas. Versículo 16, alguém pode ler? Nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Então não é só o tolo que morre, o sábio também morre. Pessoas com ótimo testemunho aí deixam um monte de coisa pendurada aí, dando problema para os outros. Não pense nisso na sua velhice. Pense nisso a todo momento, né? Não vai ficar neurótico, tá? Mas faça um planejamento para não ter que ficar pensando toda hora. E quando eu morrer? E quando eu morrer? Você fica preocupado. Não, então já pensa agora em fazer as coisas. Versículo 17, o que diz lá? Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então fique sabendo disso, que tudo é vaidade. Eu vou morrer e quando eu morrer acabou tudo. Não, mas para as outras pessoas que dependiam de você, talvez, para elas não acabou tudo. Você precisa pensar nelas. Então é muito importante essas dicas que Salomão está dando para nós. Ele está frustrado da vida? Está frustrado, mas até a frustração dele é benefício para nós, concorda? Então o exagero também ajuda. Você vê uma atitude exagerada lá, então peraí, vou trazer um pouco para cá e vou melhorar esse assunto. E eu estou ajudando os irmãos a melhorarem esse assunto de colocar a tua casa em ordem. Colocar a tua casa em ordem.
Comece a organizar os seus documentos, comece a organizar muitas coisas na sua vida. Ah, conversa de velho. Não, jovens também morrem. E o terceiro comprometimento aqui é que você já precisa se comprometer com isso, de deixar as suas coisas para outras pessoas. Não vai fazer igual alguns velhos rancorosos. Eles vivem a vida, são ricos. Quando chega lá no final, antes de perder aí a minha cabeça, ou antes de eu morrer, eu vou vender tudo. E tudo que eu poderia deixar para alguém, não vou deixar para mais ninguém. Aí deixa a família, as pessoas na miséria, só de pirraça. Isso é gente malvada. Mas tem gente que não é malvada, tem gente que é ingênua mesmo. Tem gente que não pensou nas coisas. Então nós temos bons exemplos de pessoas que pensaram nas coisas, pessoas que não pensaram. Dá uma dica para os irmãos, tá? Não sou consultor financeiro, como falou, sou só guru profissional. Brincadeira. Todas as pessoas, isso não é impossível para você, tá bom? Você não precisa ser rico. Todas as pessoas precisam ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência não é uma poupança gorducha, não. Você precisa ter 6 meses do seu orçamento. Claro que pode baixar um pouquinho o orçamento, né? Mas digamos que você precise de R$2.000 para viver por mês. Compras, aluguel, outras despesas, né? Luz, essas coisas. 2.000. Tá. 2.000, então você precisa ter 12.000 guardados. Faz esse esforço, irmãos. Faça esse esforço. Porque se você perde o emprego, você pode usar dessa gordura por quanto tempo? 6 meses. Isso se chama reserva de emergência. Joãozinho me ajuda aí nos negócios, porque ele entende de contas e de coisas, né? Isso é muito importante, todas as pessoas terem, bom? Porque aí você não deixa as pessoas numa grande dificuldade, nem você numa grande dificuldade. Em 6 meses, Deus vai providenciar, vai conseguir um emprego. Mas se Deus vai fazer isso, Ele pode me dar um emprego no dia seguinte. Deus pode fazer isso. Mas também Deus nos dá sabedoria, mordomia. Então, mas onde eu vou arrumar 12.000? Não vai arrumar da noite para o dia. Você vai juntando, isso daí já era para ter juntado. E fica lá com 6 meses do seu orçamento guardadinho. Não mexe naquilo lá. Opa, agora eu vou poder comprar aqueles celulares para a família. Aí você vai acabar com a sua reserva de emergência. Chama-se reserva de emergência. Então, use isso. Realidade que precisamos ter na vida. Então é uma realidade de deixar tudo para os outros, mas não são outros, são seus queridos, seus filhos, sua esposa, o seu marido, né? Você está deixando para pessoas importantes para você. Versículo 19, acho que é o 18, né? 18, alguém pode ler? Também eu odiei todo o meu trabalho e realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixar ao homem que viesse depois de mim. Ele odiou, eu simplesmente amo. Por que a nossa perspectiva é diferente? Se eu pudesse juntar mais, eu juntaria. Mas ele está odiando isso. Por que ele está odiando? Porque ele é egoísta. Ou então porque ele arrumou muitas mulheres que não tem nada a ver com o afeto dele. E aí ele tem que deixar um monte de coisa para um monte de gente que ele não gosta. Mas nós estamos falando de famílias normais, que amam os seus queridos. Vocês não amam o seu querido? Então, você pode trabalhar e juntar.
sem pensar, puxa, mas eu nem vou usar, vou deixar para outros. Mas outros são seus filhos. Então é muito importante que pensemos nisso. Não só gastar com nós mesmos, mas pensar nas outras pessoas, queridas para nós. Então, enquanto ele odiou isso, ele se afadigou dessas coisas, nós temos a sabedoria de juntarmos. Agora eu estou falando não juntar com aquela ganância, nada disso. Nós estamos falando de uma reserva de emergência, de alguma coisa para não deixar as pessoas em dificuldade. Meu pai, foi uma bênção que quando ele morreu, tal, a gente foi mexendo nas coisinhas dele, ele deixou um dinheirinho lá, umas coisas que ele sempre lia. Aquele dinheiro lá foi as despesas do funeral. Ele estava guardando lá, porque ele era assim, ele não queria ser peso para ninguém. E a gente já estava esperando em pagar as coisas do funeral. Quando a gente abre lá, está um dinheirinho aqui, todo o dinheiro para essas despesas. Então isso é muito importante, nós pensarmos nessas coisas com alegria, com cuidado, com dedicação. E foi isso que o pregador não fez. Para ele era odiosa a ideia de trabalhar, de ter tudo que ele tinha e deixar para os outros. Mas para mim não é. Eu acredito que para você também não é. Há pessoas tão sábias. Tem pessoas que são miseráveis mesmo, né? Mas tem pessoas que são tão sábias que elas preferem não gastar muito com elas para guardar um pouquinho para deixar para outros. Ele pensou na outra pessoa. Jesus falou sobre comprometimento, então eu falei com vocês aqui nesse texto do capítulo 2 de 3 comprometimentos. Você está comprometido com seus empreendimentos. O sonho é seu, então arca com as suas despesas, tá bom? Então você está comprometido com seus sonhos, com seus projetos. Você quer um cachorro? Você está comprometido com o cachorro. Quer um recado para minha esposa, tá? Sempre tivemos animal em casa. Cachorro dá despesa? Quem tem cachorro aí? Dá despesinha, cachorro? Um pouquinho só. Só um pouquinho, né? Então, você está comprometido com o cachorro. Seja lá qual investimento, qual projeto você tem. Quer um trator? Daí, já tem, né? Ou não? Já tem trator. Tem um comprometimento com o trator. Nem imagina uma roda daquela quanto custa. Pneu daquele. Você está comprometido. Você está comprometido com a expectativa da morte. Pense nisso. E você está comprometido também com as pessoas que você vai deixar nesse mundo. Comprometido para dar um bom testemunho, para ninguém falar mal de você, tá bom? Senão vai ser igual aquele rei. Foi sem deixar de si saudades. Mas Jesus falou muito de comprometimento. Vamos ler Mateus 8, 22. Mateus 8, 22. Alguém quer ler, por favor? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue e deixe os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Esse é o maior comprometimento que você tem, com Jesus Cristo. O crente tem um comprometimento com Jesus Cristo. 9:9. Alguém pode ler? Mateus 9:9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Ele abriu mão do que ele estava fazendo e seguiu a Jesus. Comprometimento com Jesus. Tudo isso que eu estou falando para você são dicas importantes do dia a dia. Mas se você estiver comprometido com Jesus, Ele mesmo vai mostrar tudo isso que eu falei para você muito melhor. Comprometa-se com Jesus. 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha
Você precisa amar a Jesus mais do que todas as coisas, porque se aquela pessoa partir desse mundo, acaba seu mundo. Você precisa ter Jesus acima da sua esposa, acima do seu marido, acima dos seus pais, acima dos seus filhos, acima da sua igreja. Você precisa ter Jesus acima de todas as coisas. Esse é o maior comprometimento da sua vida. 19:5 agora. 19:5. Alguém quer ler? Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Quer casar, Mateus Capozzi? Quer casar, Cleiton? Bom, se você casar, fique sabendo de uma coisa: você está comprometido. Acabou todos os seus outros projetos. Você está comprometido com aquela pessoa. Biblicamente é assim. E então esse comprometimento faz de você uma pessoa presa a esse relacionamento. Aí você tem que avaliar se é isso mesmo que você quer. Agora, você que já está nesse relacionamento, você não tem que avaliar nada, só seguir a vida. E finalmente Marcos 10:21. Hoje nós falamos sobre comprometimento. E todos vocês são pessoas responsáveis, né? Então vocês precisam saber dessas coisas. Marcos 10:21. Alguém pode ler? Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e toma a tua cruz e segue. Não estou falando para vocês venderem tudo e darem para os pobres. Jesus que falou para aquele jovem. Ele não aceitou aquilo, ele ficou triste. Mas você está comprometido. Se você quer seguir a Jesus, você está comprometido com o que Ele mandar você fazer. Então, esse tipo de pensamento, porque eu trabalho com missionários ou futuros missionários, e às vezes as pessoas falam: se Deus te chamar para tal lugar, não tem nem conversa. Não é uma opção minha, se Deus me chamar para tal lugar. Eu tenho que ir. Porque o meu comprometimento é com Jesus. Então você precisa estar comprometido com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aprender que os seus projetos são comprometimento. Eles te comprometem. Eles te amarram. Você já está amarrado com a expectativa da morte. E você também precisa se comprometer para pensar nas pessoas que ficam. Que Deus abençoe a vida de vocês, que sejam comprometidos verdadeiramente com Jesus Cristo. Vamos orar, encerrar. Tem mais uma música? Tem? Então vamos orar, depois cantar e encerramos o nosso culto. Senhor, obrigado porque o Teu Filho amado, Cristo Jesus, se comprometeu conosco. E Ele, ao dar a vida dele por nós, Ele nos resgatou. Então, ó Deus, não é nada demais dizer que estamos comprometidos com o nosso Salvador. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a manter o nosso comprometimento sério, seguro, na igreja, com Jesus Cristo, com os irmãos. E, ó Pai, quanto aos nossos projetos, planejamentos, ajuda-nos a sermos pessoas responsáveis para nós mesmos e para as pessoas que dependem de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.